Olá, amigos, aqui em Brasília, neste dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e também dia das crianças, a seleção brasileira inicia a preparação para enfrentar a equipe do Peru na próxima terça-feira, às 9h45 da noite, no estádio Mané Garrincha. E é claro que você vai acompanhar toda a preparação da maior seleção do planeta, como você já está habituado aqui na Litoral News. Eu conto com a sua inscrição, você que gosta da seleção brasileira, você que está confiante na caminhada rumo ao Hexa, você também tá ressabiado, tá desconfiado, mas ama a seleção, gosta de acompanhar a pentacampeã mundial, eu conto com o seu like, conto com a sua inscrição aqui, você não perde uma informação sequer na caminhada da seleção brasileira rumo em busca à sexta estrela. Bom, a preparação começa neste sábado, a seleção tem 2 treinos marcados para o Bezerrão, no sábado e no domingo, e na segunda-feira finaliza a preparação na Arena Mané Garrincha, que inclusive passou por uma troca de gramado recentemente, e a expectativa é que o tapete esteja nas melhores condições para receber a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior. Neste, que é um duelo chave, vai começar o retorno das eliminatórias, e na última rodada do primeiro turno, no último jogo do primeiro turno, o Peru surpreendeu e venceu a equipe do Uruguai nesta sexta-feira, dia 11. O resultado dá uma embolada na tabela de classificação, sobretudo ali na busca pelas vagas, já que no momento Chile tem 5, caiu para a lanterna. Peru tem 6, Paraguai 10, são os times que estão fora da zona de classificação. A 7ª colocada é Venezuela, Bolívia 12, a partir do 6º colocado são vagas diretas para a Copa do Mundo de 26, Equador, 5º, 12, e o Brasil em 4º com 13 pontos. Por que esse resultado do Peru contra o Uruguai pode ser visto com bons olhos pela seleção brasileira? Marcelo, o Peru tá lá atrás, venceu a primeira partida nas eliminatórias, mas quando a gente olha para a parte de cima, caso a seleção brasileira consiga repetir o que fez lá no Estádio Nacional de Lima e bater a equipe peruana, podemos até terminar a rodada na 2ª colocação. A Argentina é a líder com 19, atual campeã do mundo, não pode ser alcançada pela equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior nesta rodada, mas a Colômbia com 16 e o Uruguai com 15 podem ser ultrapassados pela seleção brasileira. A Colômbia tem saldo 3. Se perder o jogo que vai ter na próxima terça-feira contra a equipe do Chile, poderá ser alcançada em pontuação e ultrapassada no saldo pela equipe brasileira. O Uruguai tem 15. O Uruguai enfrenta o Equador. A gente sabe do momento que está vivendo Marcelo Bielsa no comando da Celeste Olímpica, então não seria um placar louco a equipe do Uruguai tropeçar contra o Equador. O empate, sim, já seria legal, porque aí a seleção brasileira vencendo igualaria a pontuação de Colômbia, e o Uruguai pode abrir, quem sabe, também até 6 pontos do 8º colocado na caminhada para a Copa do Mundo de 2026. É verdade que a seleção respirou, mas ainda não deu aquela aliviada, a pressão ainda é grande. Apesar da pressão, apesar da ciência que os jogadores têm, da comissão técnica, que também tem essa ciência, da coordenação de futebol da seleção brasileira, da diretoria da seleção brasileira tem em mente que o desempenho precisa ser melhor, o Dorival Júnior está respaldado. A informação é essa. Dorival Júnior está respaldado pela direção da Confederação Brasileira de Futebol, pelo diretor Rodrigo Caetano, que também é um cargo de confiança, é um cara contratado pelo Edinaldo Rodrigues para chefiar a coordenação de seleções da seleção brasileira, e o Dorival também tem o respaldo e a confiança dos jogadores. E essa é uma informação importante. Os líderes desse ciclo da seleção brasileira, e quando eu falo líderes, entendam Marquinhos e Danilo, que são os principais capitães da nossa seleção. O Danilo veste a braçadeira nesse ciclo, mas o Marquinhos também exerce essa capitania no vestiário da seleção brasileira. O Alisson e o Ederson são os 2 outros grandes líderes no vestiário da nossa seleção. Apesar do Alisson não estar nesta data FIFA, ele exerce uma influência também positiva no vestiário da seleção brasileira. É um novo ciclo de lideranças, né? Até a Copa do Mundo de 2022, o Tite tinha confiança no Daniel Alves, no Thiago Silva e no Casimiro. Daniel Alves não estava mais jogando futebol.
Thiago Silva não foi mais chamado pelos técnicos que passaram na seleção brasileira desde o final da Copa do Mundo de 2022. E o Casimiro já tem um ano que ele não é chamado para a seleção brasileira. A última vez que o Casimiro pintou na pentacampeã mundial foi sob o comando do técnico Fernando Diniz em 2023. Então, esses 3 foram os líderes do ciclo de 2022 e agora esses 4 surgem como os grandes líderes da seleção brasileira para o ciclo de 26 e ainda há 2 outros expoentes no vestiário da seleção. O Lucas Paquetá e o Bruno Guimarães, que surgem como potenciais lideranças da seleção brasileira para os próximos anos. Mas por que eu estou trazendo esse retrospecto das lideranças no vestiário da seleção? Jogadores ficaram muito incomodados com as trocas de treinadores e com a falta de planejamento que o presidente da CBF teve no início desse ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Isso não é segredo. O Danilo, inclusive, externou esse descontentamento antes da partida contra a equipe do Paraguai no mês de setembro. Sabendo disso, sabendo que o desempenho precisa ser melhor, os jogadores da seleção querem a permanência do Dorival Júnior no comando da maior seleção do planeta. O entendimento interno é que uma nova troca poderia ser catastrófica para o futuro da nossa seleção. É bem verdade que o ciclo para a Copa do Mundo de 2002 teve 4 treinadores. Nesse ciclo para a Copa do Mundo de 2026, nós já estamos no 3º treinador. Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior, que inclusive juntos já utilizaram mais atletas do que o Tite utilizou em todo o período que ele esteve à frente da seleção de 2018 a 2022, no ciclo de Copa do Mundo entre 18 e 2022. Então mostra essa dificuldade de um planejamento efetivo da seleção brasileira na caminhada para a Copa do Mundo de 2026. Com todos esses fatores, sabendo da importância que há no ciclo, num planejamento, os jogadores saem em defesa do técnico Dorival Júnior. Inclusive o Marquinhos foi perguntado sobre uma possibilidade de demissão após o jogo contra a equipe do Chile, mesmo com a vitória. O Marquinhos foi enfático, disse que não vem ao caso e que o grupo confia no trabalho do treinador da seleção brasileira. Vamos ouvir o que fala o Marquinhos. Acho que não vem ao caso, né? A gente vem trabalhando, né, com a realidade, expectativas, futuro, se a gente... penso que, com certeza, o futebol ele é muito complexo, né? E como o professor falou, dando tempo ao tempo, a gente sabe da capacidade do professor, ele já mostrou em outros trabalhos que ele teve, a gente sabe do grande profissional que ele é, a grande pessoa que eu estou conhecendo aqui dentro também, então a gente está com certeza com foco total em buscar cada vez mais melhorar e crescer como grupo e como equipe, né? Eu acho que com certeza os desafios, né, o tempo, né, e o trabalho apenas que vai deixar com que a gente consiga aí crescer cada vez mais como grupo, né, e como equipe, né? Não adianta nada agora buscar, né, mudanças, eu acho que isso não vem ao caso. Eu fico muito feliz, né, com o profissional que está aqui do nosso lado, né, com o trabalho que ele vem fazendo. Acho que a gente teve alguns jogos ruins como time, como performance, né? E eu acho que desde o primeiro dia que a gente chegou aqui já dessa data FIFA já foi corrigido. A gente já conversou bastante, foi mostrado vídeos, foi conversando muito, nos treinamentos a gente já procurou melhorar, né? E é isso dando tempo ao tempo. Eu acho que todos esses jogos que passaram, essas coisas que a gente teve, Copa América, as datas FIFA aí precedentes, eu acho que é tudo, né, uma experiência também para o professor, para que ele possa, né, fazer os testes que ele tem que fazer, entender a qualidade, os jogadores que ele tem na mão, o jogador que ele possa para tal função, que ele consiga usar esse jogador aqui, talvez um jogo, né, que está pedindo um jogador diferente, a gente vai colocar um jogador e ocupar um espaço diferente, né? Eu acho que não é fácil, né, e tem que dar o tempo a tempo para que ele possa entender o grupo que ele tem na mão, né, e usar as peças que ele tem que usar, né? E eu acho que isso vem mostrando. Hoje a gente mostrou, né, que o trabalho, que o tempo, que a perseverança que a gente vai buscar, né, que a personalidade, que qualidade a gente tem aí, muitos jogadores bons, né, e com o tempo entendendo esse grupo, se entendendo cada vez mais aí e entendendo o que o professor quer, a gente vai crescer muito, né, e vai melhorar muito ainda daqui para frente.
Essa tem sido a tônica no vestiário da seleção brasileira. A ciência de que o time precisa ter o melhor desempenho dentro do gramado, mas é um desempenho que não vai vir de uma hora para outra. A seleção brasileira não vai começar a jogar bola da noite para o dia. É pelo menos assim que os jogadores enxergam, que o Dorival Júnior enxerga, num discurso que está muito alinhado com o do Rodrigo Caetano e com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que não projetam uma mudança de comando na pentacampeã mundial, sobretudo porque as trocas já foram muitas. Para você ter uma ideia, o ciclo para a Copa de 26 já teve 73 nomes convocados. O Tite, no ciclo para a Copa de 22, entre 18 e 22, convocou 87 jogadores. O Dorival Júnior já escalou 37 atletas diferentes em 11 confrontos. Dá para escalar 3 times e ainda sobra mais um cadinho de atletas. Mais 4 atletas sobrando, com já utilizados pelo técnico Dorival Júnior, que já disse que vai fazer muitos testes nesse período. Para você ter uma ideia, no ciclo todo, desde a Copa de 22, quando fomos eliminados para a equipe da Croácia e entramos em campo contra a equipe do Marrocos, desde o jogo contra o Marrocos até esse jogo contra o Chile, Ramon, Dorival e Diniz já utilizaram 64 jogadores. O Tite, no ciclo de 2018 para 2022, utilizou 63 atletas. Vou passar rapidinho para você todos os jogadores que já foram utilizados nesse ciclo. E os que estão aqui com o Dorival em Brasília, todos já foram escalados em algum momento nesse ciclo, a exceção Matheus Pereira, que pode estrear com a camisa da pentacampeã mundial. Ele foi convocado de última hora para suprir a vaga do Lucas Paquetá. Aliás, é importante trazer essa informação, Paquetá permaneceu junto da pentacampeã mundial, ele pediu para participar dos treinos, vai participar normalmente das atividades, mas não pode jogar contra o Peru. Olha a quantidade de jogadores que já foram utilizados. Alisson, Bento, Ederson, Everton, os goleiros, fora os convocados, né? Léo Jardim, Rafael, foram chamados nesse período pelo Dorival. Os zagueiros: Beraldo, Bremer, Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Ibanhas, Marquinhos e Nino. Nas laterais, Arthur, Danilo, Emerson Royal, Wanderson e Ian Couto. Laterais direitos: o Arthur é o que está no Bayer Leverkusen, cria da equipe do América Mineiro. Na esquerda, Abner, Teles, Ayrton Lucas, Henrique, Carlos Augusto, Guilherme Arana, Lodi, Wendel. No meio de campo, João Gomes, André, Andreas, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Douglas Luiz, Ederson, Gerson, Joelinton, Lucas Paquetá, Pablo Maia e Veiga. E olha os atacantes: Anthony, David Neres, Hendrick, Estevão, Evanilson, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Galeno, Igor Jesus, João Pedro, Luiz Henrique, Malcom, Matheus Cunha, Neymar, Paulinho do Galo, Pedro, PP, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Rony, Savinho, Vinícius Júnior, Vitor Roque e Yuri Alberto. Foram todos esses jogadores, né, nem que foram convocados, que entraram em campo nesse ciclo pós-Copa do Mundo de 2022. É muita gente já superando, com 64 nomes, a quantidade de atletas convocados pelo técnico Tite, utilizados, em verdade, pelo técnico Tite no último ciclo. Bom, a partir do treino deste sábado, dia de Nossa Senhora Aparecida, aliás, é sempre legal lembrar, né, que a camisa azul da seleção brasileira foi utilizada pela primeira vez na final da Copa do Mundo de 58. As duas equipes vestiriam amarelo. Aí no vestiário tiveram a ideia de homenagear o manto da padroeira do Brasil com a cor azul, e é por isso que até hoje a seleção brasileira veste azul. Na segunda camisa foi a camisa do nosso primeiro título mundial no ano de 1958. E parabéns também para toda a criançada neste Dia das Crianças. Um abraço especial para a criançada que nos acompanha na expectativa, pelo sonho do hexacampeonato, né? Tanto tempo que a gente não vê a seleção brasileira levantar o caneco desde 2022. Tomara que esse jejum se encerre agora em 2026. Me diga aí nos comentários: Matheus Pereira convocado, Paquetá ficou nos treinos, não pode ser utilizado. O André teve uma leve dor nos treinos em São Paulo, jogou durante 45 minutos contra a equipe do Chile. Então, uma possibilidade grande de mudanças no meio de campo da seleção brasileira. Como é que você escala? Bruno Guimarães, Matheus Pereira, Bruno Guimarães e Gerson? Como é que você iria fazer essa composição? Também tem o Andrés.
à disposição do técnico Dorival Júnior. Eu conto com a participação, porque esse setor deve ter mudanças, sobretudo pela ausência do Lucas Paquetá e a dúvida da condição física do André para encarar a equipe peruana. Eu sou Marcelo Marinho, direto da capital federal, tô na cola da seleção brasileira em busca da 6ª estrela.